Olá, olá pessoal, seja muito bem-vindo a essa live. O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou psicóloga perinatal, autora de centenas de trabalhos publicados na área de saúde mental materna e criadora de alguns instrumentos de uso do psicólogo perinatal. Aqui no Mater Online, eu ensino como psicoterapeutas podem se sentir seguros para atender gestantes e mulheres no pós-parto. E o tema da nossa live será dicas para psicólogos sobre como atender casos de luto perinatal. Você se sentiria mais segura para atender casos de luto perinatal, que geralmente deixa o psicólogo desconfortável para lidar? A maioria de nós se sente desconfortável com um tema como esse, e muitos de nós não nos sentimos seguros com essa temática. Então, fica aqui comigo, que tenho certeza que essa live vai trazer vários insights, várias ideias, vários conhecimentos muito importantes e necessários para que você possa se sentir um pouco mais segura no atendimento de casos de luto perinatal e também que você, né, tenha um conhecimento diferente do que você está entrando aqui. Você que está chegando agora para essa live, provavelmente você tem um conhecimento, né, a respeito desse assunto. Mas eu quero aqui te trazer várias outras informações para que você possa colocar, né, em prática aí. Não sei se agora, não sei se você tem um cliente em luto perinatal ou não, mas isso pode acontecer e você vai entender, né, durante essa live, por que isso pode acontecer e existem altas chances de você receber aí na sua clínica casos de luto perinatal, tá? Essa live está sendo transmitida pelo YouTube, Facebook e Instagram. Por isso que às vezes eu olho para um lado, igual agora eu estou olhando para o YouTube e para o Facebook. Bem-vindos todos que estão aí. E agora eu estou olhando para o Instagram. Bem-vindo, pessoal do Instagram. Então, por isso que eu fico com o olho assim, tá bom, gente? Porque eu estou aí com 3 canais diferentes transmitindo essa live que está acontecendo de forma ao vivo. Gente, olha só, cerca de 15 a 20% das gestantes, das gestações, né? Elas vão terminar em aborto espontâneo. Não sei se vocês têm a dimensão, mas é um número bem alto de 15 a 20%, tá? Não é raro, então, não é uma coisa incomum. É um número bem alto de 15 a 20% das gestações vão terminar em aborto espontâneo. E não só aborto espontâneo, como também perda fetal, tá? A gente inclui aqui nesses 15 a 20% tanto o aborto espontâneo quanto a perda fetal. O aborto espontâneo, ele vai acontecer até a 20ª semana, mais ou menos, 20ª semana, 22ª semana de gestação. Então, aí é considerado um aborto. Quando passa, né, de 20 semanas, aí é considerado perda fetal. Infelizmente, em qualquer momento da gestação, pode acontecer a morte do bebê, tá? Então, no primeiro trimestre ou até mesmo lá com 9 meses. E às vezes até mesmo na hora do nascimento, tá bom? Então, infelizmente, isso pode acontecer e a gente tem uma prevalência bem alta, principalmente aqui no Brasil, que vai de 15 a 20%. E eu queria dizer para vocês que aqui a gente vai trabalhar a respeito, né, do aborto espontâneo. Mas é importante eu deixar a informação para vocês também do aborto provocado, porque ele também acontece e essas mulheres, elas não estão livres do luto perinatal, tá? É importante eu reforçar isso, porque às vezes fica aquela ideia que somente a mulher que planejou a gestação, que desejou a gestação, né? E que teve, portanto, infelizmente, um aborto espontâneo, que sofre, tá? E que podem apresentar aí problemas de saúde mental. Não, isso não é verdade, tá? Inclusive, existem estudos que mostram que a cada 5 mulheres no Brasil,
antes de completar 40 anos de idade, já realizaram pelo menos um aborto provocado. O número é muito elevado de abortos provocados no Brasil. E sim, são mulheres que também vão passar pelo luto perinatal, tá? É importante a gente saber. E cerca, gente, de 56% das mulheres que não desejaram a gestação, elas vão realizar um aborto. Por isso é tão importante problema de saúde pública, né? Então, nós psicólogos não podemos trabalhar com essa questão, inclusive do aborto induzido, como algo das questões morais, tá? Contra ou a favor. Não, é uma questão de saúde pública. E nós, como profissionais da saúde, precisamos ter essa noção que mesmo com essa restrição que nós temos no nosso país, o número ainda é alto, tá? Então, gente, é interessante, né? Que de 15 a 20% dos abortos, eles vão ser espontâneos, e é um número muito alto, e 56% das gestações indesejadas vão terminar em aborto provocado, tá bom? E todas essas mulheres, elas podem vir apresentar um sofrimento psíquico e que pode vir parar na nossa clínica. E sim, a gente vai ter que saber o que fazer, como atender, tá? Quando essas mulheres procuram pelo nosso atendimento clínico, na maioria das vezes, nós não estamos preparados para atender, né? Eu fico imaginando aí, né, vocês, por exemplo, numa situação como essa. Será que vocês estariam preparados e se sentindo seguros para atender? Provavelmente não. Por isso que até vocês vieram assistir essa live, né? Vocês poderiam estar fazendo outras coisas agora, mas vieram assistir essa live, que de fato é muito importante para todo e qualquer psicólogo e psicoterapeutas, né? Porque a gente tem uma demanda de pessoas que vão procurar pelo nosso serviço na saúde pública, no hospital e nas clínicas, tá? Então, nós precisamos ter esse conhecimento. Alguns psicólogos pensam que precisam usar alguma técnica para aliviar o sofrimento, tá? Então, assim, nessa minha experiência com a psicologia perinatal e lidando com milhares de psicólogos, né, nesses anos todos que eu tenho o Instituto Mater Online, eu percebi que todas as vezes que eu vou abordar esse assunto do luto perinatal, existe uma crença no psicólogo que quando o cliente procura com essa queixa, né, existe alguma técnica para aliviar essa dor, né? Então, parece que o psicólogo ele vem em busca disso. Olha, como é que a gente faz para fazer essa mulher parar de sofrer? Como é que faz para a gente poder, né, ajudar essa mulher a não sofrer mais com essa situação? Outros psicólogos ainda acham que devem mudar de assunto para não cutucar a ferida. Então, alguns psicólogos assistem, bom, ela veio com essa queixa, mas na semana que vem eu não vou cutucar. Eu vou esperar ela trazer para a gente trabalhar. Eu não vou cutucar, né? Então, alguns psicólogos fogem do assunto, tá? Então, eles acreditam que mudar o assunto, mudar a queixa, o foco da conversa, pode ajudar, né? Não ficar cutucando essa ferida. Outros psicólogos, eles pensam que não conseguem lidar com a situação e precisam de supervisão ou encaminham para um outro profissional. Então, tem aqueles psicólogos também que, quando recebem esse tipo de queixa, eles falam: meu Deus, né? Eu não sei como lidar com isso, eu vou precisar de uma supervisão, né? Ou até, olha, eu vou encaminhar para um outro psicólogo. Justamente porque não se sente seguro e preparado para lidar com essa queixa. Não está errado você encaminhar para alguém e não está errado você ir atrás de supervisão, tá? São válidos. Mas eu quero te dizer que existe um conhecimento da psicologia que você pode ter. Ele é acessível. E é gratuito e é oferecido aqui por nós do Instituto Mater Online, para que você possa começar a se sentir mais seguro, mais segura nesses tipos de atendimento, tá? Sem que você precise encaminhar para um outro profissional. Você mesmo pode assumir essa responsabilidade, desde que você também tenha conhecimento. E aqui eu estou, né, com essa missão de levar para você conhecimento sobre essa área.
Então, ter conhecimento sobre luto perinatal vai te deixar mais segura no atendimento a essa queixa. Então, gente, existe uma área que estuda o luto perinatal. Essa área que estuda o luto perinatal, ela se chama psicologia perinatal, tá? Então, quanto mais conhecimento você tem sobre psicologia perinatal, mais você se sente segura para lidar com o luto materno, com as queixas de luto que podem chegar aí na sua clínica. Só que para ter esse conhecimento, é preciso conhecer a psicologia perinatal, né? Senão, aí fica falho. Aí você não vai, no sonho, o anjo não vai revelar para você o conhecimento. Então, é preciso, sim, em contrapartida, que também você vá em busca, né? De estudar essa área para poder se sentir mais seguro e à vontade para atender essas demandas. Fica aqui comigo que você vai atender melhor. Ops, fica aqui, tô lendo. Fica aqui comigo que você vai entender melhor como atender uma mulher com a queixa de luto perinatal, tá? Então, até o final dessa live, eu quero que você já saia daqui sabendo muito mais do que você entrou, tá? Então, você entrou com conhecimento X e eu quero que você saia daqui com conhecimento superior a esse X, porque eu tenho várias informações importantes para te passar nesta live. Psicóloga, tenha segurança no atendimento diante a queixa de luto perinatal. Quem aqui quer ter segurança para atender essa queixa na clínica? Escreve eu. Eu sei que existe um certo delay, mas eu preciso do feedback de vocês para saber com quem eu estou falando. Se eu estou conversando com pessoas que querem se sentir mais seguras para atender na clínica, né? Na clínica perinatal, principalmente essa queixa de luto perinatal. A Juliana já escreveu aqui que quer, a Ângela também já falou que também quer. Maravilha, Marília também dizendo que sim, que quer saber mais, né, sobre como ter segurança aí para atender essas questões. A Beatriz no YouTube também falando, maravilha, gente. Esses feedbacks de vocês são muito importantes aqui para mim, para eu poder saber para que caminho eu vou levar a live, né? Porque se a maioria disser para mim assim, olha, a gente já tem segurança, a gente não precisa aprender nada, né? A gente vai falar de coisas mais avançadas a respeito de luto perinatal. Mas eu preciso saber se quem está me escutando são pessoas já que têm um nível avançado de psicologia perinatal, então eu já posso conversar numa outra linguagem, ou se a gente ainda precisa conversar, né, na base da sustentação teórica aí para vocês, tá? Então, por isso que esses eus, essa manifestação de vocês, é muito importante para mim, para eu poder ter essa medida, né, com quem eu estou falando e como eu devo me comunicar melhor para que eu possa te ajudar. Porque a minha missão aqui é poder te ajudar, é poder fazer com que você se sinta mais segura nos atendimentos, ainda mais numa situação tão delicada, né? Porque uma das coisas muito ruins é a pessoa estar numa situação muito delicada e passar por um profissional inseguro, um profissional que demonstre insegurança no atendimento desse caso. E aí, claro, né, que o cliente sente. E aí o cliente ele fica, né, mais, sei lá, né, menos seguro para estar passando com você, tá bom? Então vamos lá, gente. Obrigada por terem falado aí. Eu vi que uma boa parte, a maioria aí das pessoas se manifestaram colocando eu. Então eu já sei, né, que a gente pode continuar aqui nessa linha, né, de ter segurança para atender na queixa, a queixa na clínica. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que existem vários tipos de luto perinatal. Quando a gente fala de luto, às vezes a gente imagina só morte, né? Só que luto não é só morte. Luto é um processo quando a gente perde algo ou alguém, tá? Teve uma vez na minha vida, por exemplo, que eu perdi um anel de formatura que eu ganhei do meu pai. Eu vivi um processo de luto porque ele tinha valor afetivo, né? Ganhei do meu pai, era um anel de formatura, fui numa viagem
Então, eu passei por todo esse processo de luto, inclusive aquele descrito lá pela Elizabeth Kubler-Ross, né? As fases, né, de raiva, negação, barganha, né? Então, foi tudo aquilo mesmo, até aceitação, né? Depressão e aceitação. Então, a gente precisa entender que quando estamos falando de luto perinatal, não estamos falando só de morte do bebê, tá bom? Então, quais são os outros tipos de luto perinatal, gente? Olha só. A mulher, por exemplo, ela vai fazer um luto pelo corpo dela, tá? Não é infrequente que a gente receba queixa na nossa clínica de um luto perinatal do corpo, tá? O bebê tá vivo, mas aquela mulher, ela está numa situação de luto, tá? E é perinatal porque ela está grávida, por exemplo, tá bom? Então, ela olha para o seu corpo e não se reconhece, ela não se sente satisfeita, ela não fica feliz. E aquilo pode trazer uma série de conflitos psicológicos para ela, tá? Outra forma da gente ter que lidar com o luto é enfrentando a maternidade real. Existe a maternidade ideal e a maternidade real. Assim como também existe o bebê ideal e o bebê real. A maternidade ideal e bebê ideal são aqueles que existem na imaginação, na fantasia. Já a maternidade real e o bebê real, é o que acontece mesmo, que muitas vezes não corresponde ao fantasiado. Por exemplo, uma mulher, ela pode, de repente, idealizar que vai ser mãe de uma menina. Então ela fica, nossa, eu queria muito engravidar de uma menina. Porque quando eu for mãe de uma menina, eu vou fazer assim, assim, assado. E de repente, essa mulher engravida vai fazer o ultrassom e descobre que ela está grávida de um menino. Quando ela descobre que está grávida de um menino, percebam que o bebê não morreu, o bebê existe, é um menino, mas teve uma morte aí, teve uma perda aí, que foi a perda da menina. A menina fantasiada, idealizada, morreu. Tá? Então, sim, é um processo de luto perinatal que essa mulher vai ter que enfrentar também, tá? E a gente precisa também saber lidar com essas questões, gente. Então, a queixa do luto perinatal que vai chegar para a nossa clínica, para o nosso atendimento, não é só a queixa da morte do bebê, mas é bem delicado também esses outros momentos, tá? Então, da mulher tá grávida de um bebê de um sexo que ela não tinha planejado. Outra coisa que leva um luto perinatal é o nascimento de um bebê prematuro, por exemplo. Então, as mulheres, elas não estão preparadas para ter um parto prematuro, elas querem ter um parto de 9 meses, em que o bebê nasce e ela vai para casa com aquela criança. Mas um parto prematuro, gente, implica em vários lutos dessa mulher, né? O luto dela ir para casa sem o bebê, o luto dela não poder amamentar e estar, né, com bastante leite, o luto, muitas vezes, do bebê prematuro ter que ficar internado em uma cidade e ela morar em outra. Ela ter outros filhos e não ter como ficar visitando aquele bebezinho. Ou então a dificuldade dela ter que ficar lá com aquele bebê e encontrar alguém na rede de apoio que cuide das crianças menores, tá? A dificuldade financeira de fazer essa transição, ficar viajando, ficar indo na maternidade, tá? Então, sim, gente, ter um parto prematuro implica também em vários lutos. Um outro luto muito comum perinatal é o luto de sofrer violência obstétrica. Não é o tema da nossa live de hoje, tá? Mas amanhã eu vou falar um pouquinho sobre violência obstétrica na nossa live das 10 horas da manhã. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas questões de violência obstétrica, não perca a live de amanhã às 10 horas, tá bom? Que eu vou falar mais sobre isso. Mas, de modo geral, uma mulher que sofre violência obstétrica, ela vai sofrer um luto também, porque ela imaginava um parto legal, um parto bacana, que fosse o melhor momento da vida dela, né? Muitas mulheres, elas relatam, né, o momento do nascimento do filho como sendo um marco na vida. E esse marco na vida, ele tem que ser
positivo e não negativo. E uma violência obstétrica pode ser um marco na vida, sim, mas de um lado negativo, tá? Então, elas vão passar por um processo de luto, porque não tem como voltar. Não tem mais como voltar. Aconteceu. E ela perdeu aquele momento, tá? Então, ela vive esse luto. Outras mulheres ainda vão vivenciar o luto de amamentação, tá? Então, uma mulher, por exemplo, às vezes ela queria amamentar o bebê, mas por conta de alguma coisa que aconteceu, alguma dificuldade, às vezes até o próprio nascimento prematuro, que acabou fazendo com que a criança ficasse por meses, né, internada, e quando vai para casa, essa mulher já não produz mais leite, secou, coisas assim. Então, ela vai enfrentar o luto também. Ou às vezes ela vai ter uma mastite, às vezes ela tem bico invertido, sei lá, coisas acontecem aí que dificultam o processo de amamentação. E aquela idealização dela, daquela amamentação, às vezes não vai acontecer. Então, é um processo de luto também, tá, gente? Então, às vezes você pode estar perguntando aí, mas isso tudo que você está falando, Rafaela, é luto? As mulheres, elas passam por isso? Mulheres enfrentam um luto por causa de sexo do bebê? Enfrentam luto por causa de violência obstétrica, de amamentação? Sim, e isso é muito comum, tá? Isso é mais comum do que você possa imaginar. Mais da metade dessas mulheres estão com alguma alteração emocional significativa neste período perinatal, justamente pelo luto enfrentado, tá? Então, um dos principais sintomas deste luto que essas mulheres vão vivenciar vão ser manifestados na forma de estresse elevado, de alta ansiedade e sintomas de depressão. Percebe? Então, a gente tem dados que mais de 50% das mulheres no período perinatal estão apresentando alguma alteração emocional significativa. E geralmente, quando a gente vai investigar o que está causando essa alteração emocional significativa, a gente vai descobrir que tem um luto vivenciado por essa mulher, um luto perinatal. Tá certo? Então, por isso que é tão importante para a gente poder saber sobre o luto perinatal e poder até pensar, né, no luto perinatal não só como algo de morte, tá? Mas várias perdas, essas várias perdas, elas podem sim, infelizmente, provocar nessas mulheres, então, o sentimento de elaborar o luto, né? De ter que passar por este processo. E nós precisamos estar aí com conhecimento para poder acolher. Só que a gente só vai conseguir acolher se a gente tiver o conhecimento de psicologia perinatal, senão a gente fica à mercê do eu acho que, eu penso que, né? E talvez se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu usar minha abordagem e utilizar tal técnica da minha abordagem, tá? E não é bem por aí. A gente precisa de fato ir mais a fundo e realmente conhecer. Por exemplo, quem aqui imaginava que luto perinatal significa todas essas coisas que eu falei aqui? Alguém imaginava? Tirando aluno do Mater Online, hein? Quem é aluno do Mater Online não vale, porque vocês já sabiam antes, tá? Mas vocês, tá? Reflete aí, gente. Vocês sabiam disso ou descobriram isso agora? Eu espero que uma boa parte de vocês tenham descoberto isso agora, porque eu falei para vocês no começo dessa live que vocês iam sair daqui hoje mais inteligentes do que entraram, porque vocês vão adquirir conhecimento que vocês não tinham anteriormente, né? Então, vocês entraram com conhecimento X e eu quero que vocês saiam com um conhecimento maior do que vocês chegaram aqui, tá bom? Então, a primeira parte que eu tinha para trazer para vocês sobre luto perinatal é essa, e eu espero que já aí vocês já tenham aprendido bastante coisa. Mas eu tenho muito mais coisa ainda para trazer para vocês hoje, tá? Agora eu quero falar sobre os 3 erros que você, psicóloga, pode estar cometendo no atendimento ao luto perinatal. Psicóloga, será que você está cometendo algum desses erros? Eu vou listar agora aqui, então, 3 erros e identifique aí. Se você já cometeu, de repente, porque você talvez já tenha atendido, né, as questões de luto perinatal, ou se você já está atendendo e de repente você está cometendo esse erro, tá? Ou se você
cometeria. Não vai cometer mais, porque você vai ficar aqui na live e vai aprender e não vai cometer mais. Mas talvez você cometeria se você não estivesse assistindo essa live. Vamos lá, então. Erro número 1. Não entender que luto perinatal não envolve somente morte do bebê. Esse será que você cometeria? Esse erro? Né? Porque eu falei agora para vocês, né, o que é o luto perinatal, que não envolve somente morte do bebê. Mas se você não tivesse assistido essa live, você saberia disso? Você teria essa informação? Ou você talvez já tenha tido essa informação em outro momento? Né? Não sei. Mas eu acredito que isso é um erro, tá? Dos psicólogos que vão atender essas questões da perinatalidade, às vezes não sabe que está lidando com o luto. A mulher que não quer o sexo daquele bebê, né, que não está se sentindo satisfeita com aquela situação, com o corpo, que sofreu violência obstétrica, entre outras coisas. É atendimento ao luto perinatal, sim, tá? Erro número 2. Acreditar que precisa, a qualquer custo, realizar intervenções complexas para trabalhar com a queixa do luto materno. Então, esse é um erro número 2, porque muitos psicólogos, eles acreditam que as intervenções a ser feitas com mulheres com luto perinatal são muito complexas, principalmente em casos de morte do bebê, tá? Nesse caso, eu tô falando do aborto ou da perda fetal, tá bom? Então, muitos psicólogos, quando vão atender mães enlutadas porque o seu filho morreu neste período perinatal, às vezes o psicólogo, ele acha que a intervenção que ele precisa executar é muito complexa, tá? E que a intervenção, ela tem que ser na direção de tirar aquela mulher a qualquer custo daquele sofrimento. Tá? Então, eu não sei se você já passou por isso, se você está passando por isso, ou se você não estivesse assistindo essa live agora, se você também cometeria esse erro futuramente, de acreditar que existe já uma intervenção na psicologia que faz com que aquela mulher, né, elabore o luto, algo muito complexo nesse sentido. E erro número 3. Não incluir o sofrimento paterno no luto perinatal. Gente, esse erro número 3, ele é constante, tá? É muito importante eu dizer aqui para vocês que o filho, eu sei que é óbvio, mas eu preciso dizer. Porque é óbvio, mas não tá na cara. Às vezes as coisas óbvias precisam ser ditas. O filho não é só da mulher, é do pai também, é do homem também. Ou seja, não é só a mulher que está sofrendo com a perda do filho, mas o homem também está sofrendo com a perda do filho. E muitas vezes a gente só olha para o sofrimento da mulher. E muitas vezes a gente acredita que somente a mulher está sofrendo e precisa de acolhimento psicológico. E isso não é verdade. Então, o homem, ele não pode ser excluído, tá? Ele também apresenta luto perinatal, no sentido de amplo, né, do que eu acabei de dizer, mas ele também vai sofrer com a morte do seu filho, tá? Então, ele também vai precisar de cuidados e atenção do psicólogo, tá certo? Gente, existem vários outros erros, tá? Mas aqui na live a gente tem um tempo curto, não dá para ficar listando todos, mas eu trouxe esses 3, tá? Eu trouxe esses 3 porque são os 3 que eu mais percebo na fala dos psicólogos, tá? Então, eu trouxe 3 erros aqui que agora eu não quero mais que você cometa, tá? Se você cometeu no passado, não vai cometer mais no futuro. E se você está cometendo agora, ainda dá tempo de você reverter, tá? E já começar a ter aí mais assertividade no atendimento dessas questões. Algumas pessoas, às vezes, podem estar pensando, nossa, Rafaela, mas não tem que fazer intervenção complexa? Mas aí eu vou me sentir muito inútil. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma intervenção para tirar essa mulher do sofrimento. Olha só, claro, a gente vai precisar fazer intervenções, até por isso que a pessoa está pagando o nosso serviço. Mas as intervenções, elas não são muito complexas, tá? A gente vai precisar, na maioria das vezes, fazer o
acolhimento da dor e do sofrimento daquela mulher, daquele homem, daquele casal, tá? Acolhimento. Acolhimento. E o que é acolhimento? É validar aquela dor, validar aquele sofrimento, tá? E não, tipo, acreditar ou demonstrar que é algo errado que eles estão sentindo, que precisa de cura, que precisa de remédio, que precisa de tratamento. Quando eu, enquanto psicólogo, me coloco nessa situação diante ao meu cliente de preciso fazer alguma coisa, eu estou dizendo para o meu cliente que ele está com problema. Eu estou dizendo para o meu cliente que ele está patológico e que precisa de intervenção. Gente, sofrimento, tá? Tristeza é uma das emoções universais do ser humano e ela tem uma função. Quando a gente perde um filho, a gente não pode acreditar que existe um prazo aí para esse sofrimento acabar, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque uma das melhores intervenções que a gente faz é o acolhimento, é apoiar, é escutar, é permitir o choro, ser continente, oferecer espaço para que a tristeza possa ser expressa ali na segurança do setting terapêutico, tá? Então, isso é importante. E isso, gente, você saberá fazer com segurança tendo conhecimento em psicologia perinatal. Você vai se sentir muito mais seguro, muito mais segura para atender esse tipo de demanda com conhecimento na psicologia perinatal. E por isso eu reforço mais uma vez que você não pode perder o nosso mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade, que vai acontecer agora no mês de agosto, de 1 a 5 de agosto. O evento é online, o evento é gratuito. E você não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. Você tem que estar lá neste evento. Você tem que ir lá conhecer o que é psicologia perinatal para que você possa ser um profissional mais ético, um profissional com maior conhecimento e saber como lidar com questões como essa, por exemplo, tá? Vamos lá agora para mais um round de conhecimentos que eu preciso passar para vocês hoje aqui sobre o luto perinatal, tá? Psicóloga, como atender a mãe quando o bebê morre? Agora sim vamos falar de morte do bebê, tá? Para quem chegou agora e não pegou os dados estatísticos que eu passei no começo da live, eles indicam que de 15 a 20% das gestações elas vão terminar em aborto espontâneo. E esse número é alto, sim. As chances de uma mãe enlutada, então, procurar pelo seu atendimento clínico são muito altas. Para quem assistiu a live de hoje de manhã, percebeu que eu falei para vocês que existem mais de 3 milhões de gestações que acontecem por ano no Brasil. 3 milhões de gestações que vão acontecer por ano no Brasil. E 20% dessas gestações vão ser interrompidas por causa de um aborto espontâneo. Gente, é um número muito elevado, muito alto. E claro que essas mulheres vão procurar pelo nosso atendimento psicológico. Elas já estão fazendo isso. Você já deve ter atendido aí alguém com essa queixa, se você não estiver atendendo agora. Tá? E se você nunca atendeu, você vai atender. Essa queixa vai chegar. É uma queixa que chega para gente na clínica, porque é um número muito alto de casais que perdem os seus bebês, tá? E agora vem aqui a minha pergunta para você. Você está preparada para acolher esse sofrimento? Se hoje chegasse aí na sua clínica uma mulher que teve aborto espontâneo, está com a queixa, então, que ela está em sofrimento por causa disso, você estaria se sentindo segura para atender essa demanda? Você conseguiria, né, atender essa demanda de forma tranquila, né, porque você tem o conhecimento? Há uma probabilidade de que não. A probabilidade que você até poderia pegar o caso, né, ter empatia, mas poucas informações sobre psicologia perinatal poderiam levar também o seu atendimento não para um atendimento de excelência,
tá? Então, olha só, uma das maiores dores que alguém pode sentir na vida é a dor de perder um filho. Tá? Então já foi estudado aí por vários teóricos que o maior sofrimento que uma pessoa pode ter, sofrimento emocional que uma pessoa pode ter, é da morte de um filho, tá? Então a gente aqui está falando de uma das maiores dores. Um filho, ele existe muitos anos antes da gravidez no imaginário daquela pessoa. E isso é importantíssimo eu dizer, porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas ela estava grávida só há um mês, então ela sofre menos, né? Então ela vai chorar menos, né? Porque ela estava grávida há menos de um mês e perdeu o bebê. Não deu tempo dela se vincular a esse bebê ainda. Alguns psicólogos pensam assim, e não tem nada de errado pensar assim quando você não tem conhecimento de psicologia perinatal, porque você está no piloto automático do que a sociedade fala, você está envolvido com conhecimento cultural, popular, né? Agora, quando você passa a ter conhecimento científico sobre essa área, as coisas mudam, e você começa a entender o seguinte: esse bebê existia ali no imaginário daquela mulher não há 2 semanas, não há um mês, mas há muitos anos atrás. Inclusive, na nossa sociedade, a gente estimula muitas brincadeiras de boneca para as meninas, principalmente como uma forma de preparação para a maternidade, tá? Então, esse bebê, muitas vezes, ele já é fantasiado, idealizado por essa mulher desde a sua infância, tá? Desde a sua infância. E ela, às vezes, até pensa assim, ó, se for menino, o nome vai ser X. Se for menina, o nome vai ser Y. Então, aquele X, Y, né? Ficou até, né? do espermatozoide, enfim. Mas vamos colocar nome aqui, Joãozinho e Mariquinha, tá? Então, a Mariquinha e o Joãozinho já existiam desde criança. E chegou na adolescência e ela falava, ah, se eu tiver filhos, se for menino vai ser Joãozinho, se for menina vai ser Mariquinha. Aí ela começa a namorar e começa a dizer pro parceiro, ai, você gostaria de ter menino ou menina, hein? Ai, mas os nomes eu quero escolher, tá? Porque, olha, se for menina é Joãozinho, se for menina é Mariquinha. Aí engravida. Finalmente engravidamos. Vamos descobrir quem vai ser, o Joãozinho ou a Mariquinha? Percebe que vem acompanhando por anos. E aí, vamos supor que era o Joãozinho. E o Joãozinho morreu. E aí, as pessoas elas acham que é um feto, que essa mulher engravidou tem 2 semanas. Como ela pode estar sofrendo do jeito que ela está sofrendo hoje? Porque não entendem este princípio da psicologia perinatal. O bebê já existia há muitos anos antes, lá no imaginário. Então, quando morre o Joãozinho ou quando morre a Mariquinha, não é um feto de 2 semanas. É um bebê imaginado há muitos anos. Percebe? Não existe, então, gente, como a gente medir dor de perder um filho e dizer, olha, o tempo de gestação vai dizer, né, se vai sofrer mais ou menos. Ah, se perder lá com 9 meses, sofre mais, porque já se vinculou com o bebê. Não é assim que funciona. Uma mulher que perdeu lá no primeiro trimestre o seu filho pode sofrer tanto quanto, ou às vezes mais, do que uma mulher que perdeu o bebê lá com 9 meses, tá? A gente não pode ter essa régua do julgamento, tá? Não cabe a nenhum psicólogo julgar a quantidade de dor que aquela pessoa deveria estar sentindo, mais dor ou menos dor, tá? É dor e pronto, é a perda do filho e precisa ser tratado, respeitado, cuidado, acolhido igualmente, tá? Outra coisa importante dizer para vocês é que mudar de assunto durante o atendimento não vale. Tem gente que às vezes acredita que na sessão seguinte a cliente não falou nada, o terapeuta fica sem graça de tocar no assunto, né? E para o terapeuta é até confortável que não toque no assunto, porque às vezes o próprio terapeuta não está preparado para lidar com tamanha dor, com tamanha angústia,
tá? E aí ele muda, e aí ele vem e fala assim: ah, mas eu não falei nada, não toquei no assunto, porque ela não trouxe. Se ela não trouxe, eu respeitei. Eu respeitei porque, né, ficar cutucando essa ferida não é bom. Parece que você está tendo boas intenções, mas você está sem conhecimento. Porque se essa pessoa ela chega com essa queixa para você, é sobre isso que ela quer falar. Ela está ciente que ela está indo de novo lá para falar sobre aquele assunto. Então, quem está fugindo aí? O cliente ou você? Será que o cliente não percebeu que esse assunto te deixa desconfortável e por isso até tentou amenizar, trazendo outras temáticas para a terapia? As pessoas, elas querem manter esse bebê vivo na lembrança. Então, falar sobre o bebê é manter esse bebê vivo, tá? Porque são pessoas que não conseguem, muitas vezes, falar sobre o bebê morto com os pais, com o próprio parceiro, com os amigos, porque as pessoas, elas ficam incomodadas. Elas acham que vai trazer mais sofrimento e saem. E aí, aquela pessoa, ela quer falar sobre a morte, ela quer trazer as angústias, mas ela não consegue. Não consegue porque ela não encontra apoio, alguém que possa escutar. E no psicólogo, no psicoterapeuta, precisa encontrar essa pessoa. Nós não podemos, então, fugir, nós precisamos ser essa pessoa que vai dar esse suporte, essa acolhida. É comum também essa mulher que teve perda fetal ou o bebê aborto espontâneo, desculpa. É comum que ela sinta aversão a ver grávidas, a ver mães com bebês. Então, é comum ela trazer para a clínica falando isso. Ai, minha cunhada tá grávida e eu não quero falar com ela, tô fugindo dela, né? Eu não quero. Ou tá com um bebê recém-nascido, ai, eu não quero. Eu fico incomodada quando eu vejo o bebê chorando, eu não quero. Gente, precisa ser respeitado, isso é comum, não significa que ela tá entrando em patologia, não, tá? Isso faz parte do processo de luto mesmo, tá? É comum também que essa mulher se sinta culpada. Ela apresenta sentimento de culpa, então ela começa a tentar achar culpa. Por mais que ela não tem na maioria das vezes, mas ela tenta encontrar uma culpa, um culpado. E isso faz parte, inclusive, lá, né, das fases do luto, encontrar um culpado. E aí ela fica, muitas vezes, se culpando. Ah, é porque eu bebi muito, eu não sabia que estava grávida e enchi a cara, fui para aquele casamento e bebi. Não devia ter bebido. Ah, é porque quando eu era adolescente eu fumei maconha. Foi aquela maconha que agora ela tenta achar, tá? E claro que a gente precisa ir contornando, né? Mostrando para ela que não tem lógica o que ela está falando. Não simplesmente falar, oh, isso não tem lógica, mas tentar trazer argumentos lógicos, científicos, para que ela possa pensar e associar que, de fato, não tem lógica ela estar se culpando por algo nesse sentido, tá? É comum também que essa mulher, ela mostre desejo de engravidar novamente, para colocar o bebê no lugar, né? Então, eu preciso colocar, e aí a gente precisa trabalhar com essa questão, porque cada um é um, né? A gente não se coloca um outro bebê no lugar de um morto, né? Cada pessoa é uma pessoa que tem a sua própria identidade, nome, etc. Então, essas são coisas que a gente precisa trabalhar com essa mulher, tá? Bom, são esses os pontos que eu ia trazer, né? Então, é comum a gente receber, tá? Essas falas no atendimento psicoterapêutico a mulheres enlutadas. E aí você pode estar pensando, nossa, mas falar sobre esse assunto, será que não faz essa pessoa sofrer mais? O que eu posso te dizer é que é ao contrário disso. Quanto mais a pessoa fala sobre o assunto, melhor para o processo de elaboração do luto. Porque é importante para ela, inclusive, manter esse bebê vivo na lembrança, tá? Então, é importante a gente trabalhar, assim, com o luto e permitir que essa mulher fale, pelo menos naquele espaço, já que em outros lugares ela não consegue falar com outras pessoas, tá? Luto por um filho, pessoal, é uma das maiores dores que alguém pode sentir. Contar com um psicoterapeuta bem preparado pode ser, sim, um fator de proteção para auxiliar na elaboração do luto. Passar por um psicoterapeuta despreparado pode ser prejudicial.
Se o psicoterapeuta está despreparado, ele pode falar coisas absurdas, tá? Eu tenho uma amiga que recentemente ela ficou viúva, né? O marido morreu. E ela vai numa espécie de terapeuta que mexe com os pés, né? Vou falar podóloga aqui, porque eu não sei o nome lá, mas é uma terapeuta de pés que trabalha com as emoções, então vai mexendo no pé e vai lidando com as emoções. E essa mulher falou: olha, você tem que ficar 6 meses de luto, tá? Esse é o tempo que dura o luto, quando é morte de um marido, tá? E só depois de 1 ano e meio que você pode arrumar alguém. E ela falou isso, né, com uma convicção, como se ela tivesse estudado em algum lugar, tivesse lido aquilo, e afetou a minha amiga, que veio conversar comigo, que sou psicóloga, e fui explicando para ela que não existe isso, que não tem lógica, tá? Profissionais despreparados, que não têm esse tipo de conhecimento, podem, às vezes, falar coisas que não devem, coisas que não são baseadas em evidências científicas, tá? E às vezes a forma que o profissional despreparado fala pode até ser gatilho para um adoecimento mental grave, como depressão, e às vezes até suicídio. Por isso, a importância de estar preparado para atender essas questões, tá? É muito importante que o psicólogo que vai atender essas questões esteja, sim, preparado, com conhecimento para não fazer cacas por aí. Nós podemos atender com segurança e qualidade casos desse tipo, né, com essas queixas de perinatal, mas para isso é importante que a gente tenha conhecimento. Vamos juntas mudar essa realidade no Brasil? Quem aqui quer ajudar a mudar essa realidade no Brasil de atendimentos não baseados em evidências que podem trazer mais prejuízos do que benefícios para as clientes? Coloca um PC por um mundo melhor aí. PC por um mundo melhor significa que nós estamos criando aqui um movimento de pessoas que estão comprometidas, tá? A cuidar de mulheres e bebês e homens também neste período perinatal, para que a gente possa, através do conhecimento, e não através de senso comum, mas através de ciência, através de conhecimento, estar aí comprometido com as evidências científicas para poder atender mulheres, né, neste período perinatal, seja porque queixa fosse, é uma queixa de luto perinatal ou qualquer outra queixa, tá? Então, se você quer se comprometer também com isso, coloque aí Psi por um mundo melhor, para que eu possa saber que eu não estou falando só com pessoas que só queriam um oba-oba aqui na live, mas que são pessoas que estão comprometidas, que querem algo mais, que querem fazer uma diferença no país, querem fazer diferença em algumas famílias, tá? Legal, o pessoal começou a colocar. E isso é alimento para mim, tá? Quando eu vejo vocês colocando Psi por um mundo melhor, isso é alimento para mim, porque eu fico mais motivada a fazer mais lives com conteúdos como esse para vocês. Porque aí eu entendo, olha, eu estou falando com pessoas que estão interessadas, eu estou falando com pessoas comprometidas, pessoas que não querem atender de forma qualquer, mas querem atender com conhecimento, querem atender baseado em evidências científicas. E aí eu me motivo, vou lá e busco temas que possam ajudar vocês no dia a dia, no atendimento aí da clínica, do hospital, da saúde pública, onde quer que você esteja atendendo, tá? Então é isso que me motiva. Ver agora a Rafaela, a Aline, a Mírcia, a Rosa, a Caroline, a Aline, a Valéria, a Juliana, entre tantos outros nomes que agora começaram a colocar Psi por um mundo melhor aí. Isso me motiva. Eu fico cada vez mais motivada a trazer conteúdos importantíssimos para vocês sobre essa área. E amanhã, gente, a gente vai ter um tema muito legal. Às 10 horas da manhã, eu vou falar com vocês a respeito de psicólogo na cena de parto. Psicólogo pode entrar na cena de parto, Rafa? Amanhã você vai descobrir. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou fazer uma live só para falar sobre isso. Então, anota aí na sua agenda, não perca. E falando em Psi por um mundo melhor, eu quero te fazer um convite. Eu tenho um canal no Telegram, de todos os dias eu posto conteúdos gratuitos lá
sobre psicologia perinatal. Então, se você está gostando do que você está aprendendo aqui nessas lives, vale muito a pena você entrar também neste canal, porque lá diariamente eu posto conteúdos que ficam lá gravados. Se você não puder escutar amanhã, você escuta outro dia. Estão lá gravados para você aprender ainda mais, se especializar ainda mais, adquirir mais conhecimento sobre a psicologia perinatal. E se você está chegando agora aqui no nosso canal e ainda não garantiu a sua vaga gratuita para participar do maior evento do planeta de psicologia perinatal e da parentalidade, faça a sua inscrição. Dos dias 1 ao dia 5 de agosto, mês do psicólogo, em comemoração, então, ao nosso mês de aniversário, eu estou ofertando para vocês um mini curso gratuito com entrega de certificado, inclusive. Serão 3 dias de aula, tá? Cada aula terá a duração mais ou menos de 1 hora. São aulas gravadas, você vai poder assistir no horário que você quiser, manhã, tarde, noite, madrugada, mas elas serão liberadas nos dias 1, dia 3 e dia 5 de agosto. Um mini curso totalmente gratuito. O mini curso ele se chama Mini Curso de Psicologia Perinatal e da Parentalidade. Para quem participar de todas as aulas e for bem na atividade avaliativa que eu vou aplicar no último dia do curso, tá? Vai receber certificado. Para você garantir a sua vaga gratuita e participar deste evento, o link é mater.link. Para quem está assistindo do YouTube e Facebook, está aparecendo aqui para vocês o mater.link, que é onde você faz a sua inscrição. Para você que está assistindo aqui do Instagram, é só você digitar mater.link, que você vai cair numa página onde você vai deixar o seu nome e e-mail e você já está inscrito, é gratuito. Aproveita, convida outros psicólogos também para participar com você dessas lives, da comunidade do Telegram, Psi por um Mundo Melhor, e principalmente do nosso mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade, porque é neste mini curso que eu vou preparar vocês, tá? De uma forma que vocês vão ficar com muita informação. Vou bombardear vocês de informação importantes, relevantes durante esse mini curso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Amanhã eu espero vocês às 10 horas da manhã, então, na nossa live, né? Se o psicólogo entra na cena de parto, ok? Então eu espero vocês amanhã. Beijo, beijo, tchau, tchau.